Queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, e hoje eu também não vou conseguir ainda entrar na história especificamente de nenhum apóstolo, porque a gente precisa entender um pouco o pano de fundo que constrói a seleção dos 12. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa compreensão, dessa construção aí da formação dessa equipe dos 12 apóstolos. Então, queridos, esse texto que a gente leu, ele é muito pertinente, ele tem algumas pepitas, ele tem alguns tesouros que somente aquele mais atento ele vai conseguir extrair desse texto. Aquela pessoa que de fato olhe e procure enxergar muito mais do que as linhas escritas, mas ele procure enxergar algo mais profundo. E aí, queridos, quando eu estava estudando e aprofundando um pouco mais a respeito da vida dos apóstolos, algo que me chamou a atenção foi no versículo que a gente leu, o começo, naqueles dias. Diga comigo, naqueles dias. A ênfase de essa palavra, naqueles dias, é algo que me chamou a atenção. Porque, em primeiro lugar, é muito importante a gente observar que o momento em que essa seleção aconteceu, o momento que Jesus ele escolhe esses 12 apóstolos, é um momento muito importante. E quando Lucas ele abre o versículo 12 dizendo, naqueles dias, aí eu fui pegar algumas versões, por isso que eu sempre oriento aqueles que gostam de estudar a Bíblia, ter mais de 3 ou 4 versões, por exemplo, como eu, para poder comparar essas traduções. E aí, quando eu li naqueles tempos, naqueles dias, outras traduções eu percebi que tem, e foi nesse tempo. Lucas ele não está falando de um tempo cronológico. Lucas ele não está falando de um dia específico ou de um dia determinado do mês. E isso foi uma coisa que quando eu li e descobri, eu falei, cara, isso aqui é muito importante. Naqueles dias, quando Lucas ele diz, naqueles dias está se referindo a um momento específico no ministério de Jesus. Uma fase onde Jesus estava atravessando no seu ministério, onde ele começou a sofrer uma forte oposição, e essa oposição alcançou o auge a ponto de quererem tirar a vida de Jesus. Então tenta entender comigo, a oposição a Jesus por parte dos fariseus, por parte dos saduceus, por parte dos líderes religiosos, ela chega a um tamanho tão grande de oposição que eles já estavam ali começando a planejar a morte de Jesus. E Jesus já pressentindo, sentindo, sabendo que a sua morte estava se aproximando, ele então vê que ele precisa designar os seus 12 apóstolos. E aí agora vai fazer sentido para você. Diga comigo, naqueles dias. Ou seja, naqueles dias de perseguição, naqueles dias de afronta, naqueles dias já que Jesus estava percebendo que o fim dele estava se aproximando, que a cruz seria inevitável. Então, quando a gente lê naqueles dias, isso já remete, Alexandro, imediatamente ao relato anterior do texto que a gente leu. Essa parte do Evangelho registra uma oposição ferrenha que Jesus estava começando a enfrentar por parte dos escribas e dos saduceus. Então a gente começa a entender que os principais adversários de Jesus, eles estão apresentados em Lucas capítulo 5. Se você quiser depois, você pode pegar a tua Bíblia e você faz essa anotação. A principal oposição, os principais inimigos de Jesus vai estar registrado no capítulo 5 de Lucas e boa parte do capítulo de número 6. E lá você vai ver que tudo que Jesus fazia, existia uma oposição. E eu citei aqui, e eu consegui fazer uma anotação breve, um resumo, de algumas oposições que Jesus sofreu. É só você anotar o capítulo 5, coloque em algum pedaço de papel e você leia depois em casa o capítulo inteiro. Então Lucas 5,17 é um relato de Lucas sobre essa oposição. E aí o capítulo 6 também vai falar um pouquinho sobre isso. E é interessante que a gente vai percebendo que esse conflito entre Jesus e os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, ele vai sendo um conflito crescente.
né? Primeiro eles começam discordando de Jesus, falando quem tinha dado autoridade para ele perdoar pecados. Depois eles começam ali a fazer questionamentos maiores e vai ficando mais veemente a oposição a Jesus, e entre esses líderes do judaísmo. Eu coloquei em uma ordem, claro, cronológica. A primeira oposição que ele sofre é quando ele cura um leproso. Você vai ver aí, capítulo 5 de Lucas. Ele cura um leproso, aí ele é questionado, mas quem é você para perdoar pecados? Aí Jesus ele cura um paralítico, e ele ali também é questionado pelos seus opositores. Depois Jesus ele torna um publicano indiscípulo. Ele vai jantar depois na casa de um publicano, e na casa desse publicano, olha só, ele pega um publicano que era inimigo do povo de Deus, ele torna esse publicano um discípulo. Imagina a oposição, por isso que eu falei que é crescente, vai crescendo. Aí ele pega aquele cara que todo mundo diz assim, não, esse cara, quem que poderia ser um inimigo da igreja aí? Vamos conjecturar aqui. Eu sei que vai para o vídeo do YouTube lá, do nosso canal, mas assim, eu só estou conjecturando, amém, gente? Não estou dizendo que esse nome que eu vou dar é um inimigo da igreja. Mas vamos colocar, por exemplo, aí um Jean Willis. Esse é um cara que a gente percebe que ele vai muito contra os valores cristãos, a família. Aí vamos pegar, irmão, agora esse exemplo. Vamos supor que Jesus apareça agora, nos dias de hoje, aparece lá, bate uma selfie com o Jean Willis e fala assim, agora é discípulo. Imagina, irmão, a oposição dos judeus, imagina a oposição daqueles caras, quando eles vêm pegando um publicano e falando assim, não, agora é discípulo, está tudo certo. E se não bastasse isso, olha só, cara, como Jesus vai na contramão. Por isso que você precisa pedir que Deus ele arranque a religião que foi construída no seu coração. Se não bastasse Jesus, ele bate uma selfie com o Jean Willis e fala, agora é discípulo. Ele faz aquele almoço LGBT e só chama a galerinha do Jean Willis. Aí ele só vai estar com homossexual, com travesti, com transexual, com lésbicas. E aí Jesus agora vai jantar com toda essa galera, e a oposição a Jesus vai aumentando, porque ele vai num banquete no meio de pecadores. Aí depois, quando ele está no meio desse banquete, os religiosos, não satisfeitos de questionar Jesus, eles vão nos discípulos e diz assim, calma aí, mas vocês não foram ensinados a jejuar não? Olha o que o mestre de vocês está fazendo, além de estar no meio de um monte de pecador, ele está lá igual um glutão, um comedor de arroz e feijão. E aí ele vai sendo questionado a respeito até do jejum. Lucas capítulo 5, versículo 18. Os escribas e fariseus, eles questionaram Jesus quando ele curou o paralítico e perdoou seus pecados. Olha o que diz o versículo 18 em diante. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Olha só a oposição, versículo 21. Os fariseus e mestres da lei começaram a pensar, mas que blasfêmia é essa? Quem é esse camarada para perdoar pecado? E não somente Deus. Lucas capítulo 5, versículo 27. Eles contestaram quando Jesus foi comer e beber com esse publicano e com esses pecadores. Olha o que diz, versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria e disse, me siga. Levi levantou-se, deixou tudo. Então Levi ofereceu um grande banquete para Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras. Mas os fariseus, os mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos dizendo, por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Olha só, Lucas capítulo 6, versículo 1, eles reclamaram quando Jesus permitiu um dos seus discípulos debulhar grãos com as mãos e comerem no sábado. Ou seja, o evangelista falou, tudo que Jesus ia fazendo, ele ia tendo oposição. Cara, Jesus não podia fazer nada, ele não podia respirar, que os caras estavam no encalço.
Lucas capítulo 6, versículo 1: certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras do cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo uns grãos. Versículo 2: alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Cara, imagina você ter um ministério, imagina você querer, querido, propagar o evangelho e resistência. Lucas ele vai descrevendo os conflitos um a um que Jesus ia enfrentando e a crescente oposição que esses líderes iriam construindo. O conflito ele chega a um ápice, ele chega a um nível alto em Lucas capítulo 6, versículo 11, quando os escribas e os fariseus se enchem de furor e discutiam entre si como fariam com Jesus. Agora é interessante a gente observar que o evangelho de Marcos e Mateus, eles ainda são mais explícitos nessas palavras que o evangelho de Lucas traz, e eles dizem que os líderes religiosos desejavam destruir Jesus. Olha só, o evangelho de Marcos ele chega a dizer que os líderes religiosos chegaram a pontos de se envolver com os herodianos. Pastor, quem eram os herodianos? Foram pessoas que os fariseus, esses líderes religiosos, se aliançaram com o intuito de fazer o quê? Matar Jesus. Pastor, quem eram os herodianos? Os herodianos eram uma facção política que apoiava a dinastia de Herodes. E normalmente esses herodianos, eles não se aliançavam aos fariseus. Agora é interessante que a gente vê que esses dois grupos se ajuntam para conspirar contra Jesus, desenhando assim os primeiros planos do assassinato de Cristo. Pastor, mas nós estamos falando nas quartas-feiras sobre a série da vida dos apóstolos. E é muito importante a gente entender qual que era o momento que Lucas descreve. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para orar, orou a noite inteira. Quando ele desceu, ele escolheu quem? Os 12, no meio dos seus discípulos. Então, queridos, isso aqui é muito poderoso. A gente entender qual que era o aspecto emocional, as lutas internas, as lutas interiores que Jesus estava enfrentando na hora de escolher, diga comigo, 12 homens que mudariam completamente o rumo da história da humanidade. Agora pensa, era tarefa fácil? Não. Estava debaixo de pressão? Sim. Estavam querendo matar ele? Tá. E é justamente aí, eu precisei te explicar um pouco melhor o contexto, é justamente aí que Lucas vai escrever o relato de como os 12 foram escolhidos para ser apóstolos, naqueles dias. Jesus não escolheu seus 12 quando ele estava bem, ele teve uma noite de sono tranquila. Jesus ele escolheu os 12 depois de passar uma noite inteira orando, perguntando para Deus, como é que vai ser? Estão querendo me matar. O ódio contra Jesus chegou a ponto de assassinato. Jesus ele já podia sentir a hostilidade e os sinais do quê? Da sua morte. E aí você precisa entender uma coisa agora que talvez você não sabe. A essa altura, quando Jesus escolhe os 12, diga comigo, quando Jesus escolhe os 12, naquele momento, faltava menos de 2 anos para a sua crucificação. Jesus ainda não tinha separado os seus 12, ele já tinha os seus discípulos. Mas quando ele vê a iminência da sua morte, ele vê a necessidade de falar, agora eu preciso separar esses 12. E daí, desse momento em diante, existia um período de menos de 2 anos para ele ser crucificado. E aí era chegada a hora do quê? De ele escolher os oficiais, diga comigo, os homens-chave, para dar continuidade na proclamação do Evangelho, diga comigo, proclamação do Evangelho, salvação de Israel
e a fundação da igreja. Agora olha para mim e redobre a atenção. Cara, que responsa. Escolher 12 homens. Pastor Fábio, está quanto tempo caminhando comigo já, filho? Uns 4 anos já vai, né? 4 anos. Já estamos treinando pastor aí, estamos caminhando 4 anos. Imagina você agora ter 12 homens para você treinar durante um período de 1 ano e 10 meses. E esses homens vão ser responsáveis pela salvação de Israel, pela fundação da igreja e pela proclamação do Evangelho. Jesus, ele tinha menos de 2 anos. A partir desse momento, o foco de Jesus, ele já não era mais a multidão. O foco de Jesus era 12 homens. E agora, querido, nós vamos entender, e eu quero começar a destrinchar com você um pouquinho sobre a escolha desses 12. Porque quando eu comecei, querido, a me aprofundar um pouco mais, o pensamento que vem à nossa mente é: por que Jesus escolheu aqueles 12 homens? Ele teria pessoas muito mais influentes para escolher, sim ou não? Ele teria pessoas muito mais inteligentes para escolher, sim ou não? Ele teria pessoas mais capazes para escolher, sim ou não? Mas quando Jesus escolhe esses 12, tem uma coisa muito importante na escolha. E cara, isso aqui mexeu comigo. Por que essa escolha de Jesus é uma escolha importante? Porque no meio dos 12, diga comigo, no meio dos 12. Não, pode ser alto e forte, diga no meio dos 12. Não tinha um rabino, não tinha um saduceu, não tinha um fariseu, não tinha nenhum escriba. Diga comigo, nenhum homem que foi escolhido era teólogo e bom na palavra. Cara, tenta entender comigo. Diga, menos de 2 anos, 12 homens mudaram a humanidade. Hoje, para você formar um advogado, ele precisa estudar no mínimo quantos anos? Para você formar um dentista, ele tem que estudar quantos anos? Para se formar um médico, ele tem que estudar quantos anos? Agora Jesus pega esses 12 camaradas, sem preparo nem para transformar esses homens que iriam chacoalhar a humanidade. Agora tenta entender comigo, irmão, a psicologia do reino não é a psicologia nossa. Irmão, eu vou falar como um pastor, como um palestrante, como um treinador de pessoas. Às vezes, querido, nós estamos no meio da igreja e tem uma multidão. E é lógico que a gente vai olhar em certas ocasiões e vai falar: poxa, aquele fulano ali, ele tem um perfil tão bom para atuar em tal área, o cara vai arrebentar. Não é normal a gente pensar assim? Jesus, ele fala: não, os que são bons, que têm habilidade, que se conhecem de Bíblia, esses aí, deixa para lá. Sabe o que representa a escolha desses 12 homens? Um julgamento contra o judaísmo da época. Por quê? Porque o judaísmo, ele havia se corrompido. E por esse motivo Jesus não escolheu nenhum líder religioso. O judaísmo tinha se corrompido. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, e essa aqui agora é difícil. Será que se Jesus viesse nos dias de hoje, ele escolheria no meio dos 12 os líderes que a gente vê hoje na nação? Será que se Jesus viesse hoje para montar uma equipe de 12, esses 12 homens que ele ia escolher, estaria onde? Ele escolheu homens que não eram treinados. Diga comigo, ele escolheu homens que não eram treinados. Aí agora tenta entender comigo o raciocínio de Jesus. Eu preciso salvar o mundo, Jesus está pensando. Só que eu não vou ficar aqui por muitos anos. Daqui menos de 2 anos vão me matar. Então eu vou treinar uma galera, para essa galera continuar a minha obra. Até aí tudo bem, sim ou não?
Então, se você precisa de pessoas que vão pregar a palavra, você precisa de pessoas que falem bem, sim ou não? Bons comunicadores. Se você precisa de bons comunicadores, a gente entende que o ponto de partida para ser um bom comunicador é alguém que estude bastante, sim ou não? Aí Jesus está lá no meio da multidão e ele vai escolher essa galera, esse time, para poder mudar a história da humanidade. Aí ele chega e pergunta assim: e você, qual que é a sua profissão? Ferramenteiro. Tá, então vem cá que você vai ser um dos 12. Qual que é a sua profissão? Trabalho em metalúrgica? Então vem cá, você vai ser um dos 12. Qual que é a sua profissão? Adoro, então vem cá. Vai ser você que vai fazer parte desses 12. Está com um chiado na caixinha dos retornos aqui, precisa ver o que é aí, filho. Jesus, ele vai pegar homens que não tinham preparo. Jesus, ele olha para Mateus e fala assim: Mateus, o que você faz? Sou coletor de imposto. Deixa tudo e vem. Aí ele olha para Pedro e diz assim: ei Pedro, o que você faz? Sou pescador. Acho que você vai se encaixar nesse projeto aí. Larga tudo e vem. Aí ele olha para outro e fala assim: o que você faz? Eu sou coletor de imposto. Esse povo aí que você veio pregar, esse povo que você faz parte, os judeus, todo mundo me odeia. Ele fala assim: então é você mesmo, vem para cá, você faz parte. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Entenda isso, você que veio aqui essa noite. Os critérios de Jesus foi escolher justamente aqueles que não sabiam nada, pessoas comuns. Esse foi o critério de Jesus. Fica tranquilo, pastor, está parecendo que está meio devagar o negócio. Até o final, irmão, você vai subir comigo no glória. O critério de Jesus foi escolher justamente aqueles que não sabiam nada. Ele escolheu pessoas comuns. Diga comigo, pessoas comuns. Tinha pessoa melhor que Pedro para ele escolher, sim ou não? Mas ele não escolheu. Posso falar isso aqui? Tinha gente com mais dinheiro que Pedro, mas Jesus não escolheu. Aliás, Pedro, ele tocava o terror, né, irmão? Tinha alguém mais calmo que Pedro, mas ele não escolheu. Pastor, o que o senhor está dizendo? Tenta entender aonde o pastor quer chegar. Jesus podia ter escolhido ricos, Jesus podia ter escolhido cultos, Jesus podia ter escolhido fariseu, Jesus podia ter escolhido saduceu, ele poderia ter escolhido rabinos, mas ele escolheu pessoas. Sabe qual que é o problema da nossa geração hoje? É que você, meu Deus do céu, se prepara, porque agora eu vou começar a falar tudo aquilo que está entalado aqui no meu coraçãozinho, irmão. O problema da nossa geração é que a gente vem para a igreja e fala assim, Deus escolheu o pastor para usar, Deus escolheu o cantor para usar, Deus escolheu o bispo para usar, Deus escolheu o apóstolo para usar, mas eu estou vindo nessa noite, irmão, pregar na contramão para você, que ele descartou todos esses camaradas e falou, eu vou usar aqueles que são comuns. Então se você entrou nessa noite falando assim, pastor, eu sou um humilde trabalhador que faz qualquer tipo de coisa, se prepara, meu irmão, porque você pode ser a pessoa que Jesus vai olhar e dizer assim, meu filho, larga tudo e vem, porque é você que eu estou procurando. Meu Deus, eu estava eu estava quietinho, só queria tocar meu violão, poderoso Deus. Ele olhou para mim e falou assim, isso é comum demais, cara, é desse tipo que eu preciso. Vou tirar o trabalho, vou tirar a empresa, vou tirar tudo e você agora me segue. Olha para quem está do teu lado aí, não ri porque isso é sério. Olha para a cara dele agora, olha para a cara dessa pessoa. Diga para ele assim, sabe qual é o problema? É que você está achando que Jesus está escolhendo alguém muito melhor que você. Diga para ele assim, e é aí que você se engana. Faz para ele assim, redondamente. Jesus chamou para o time pessoas mais simples que você.
que é o problema? Hoje nós vemos o Evangelho e pregamos ele a partir de uma perspectiva pós-moderna. Nós olhamos para Pedro e nós falamos, cara, Pedro foi o pai da igreja, João foi o pai da igreja, Paulo foi o bambambam. Mas esses caras não tinham nada de comum. Com todo respeito à profissão, porque eu já trabalhei de Uber um tempo na minha vida. Esses camaradas eram Ubers da vida, eram empacotadores. Esses camaradas eram aqueles caras que arrumam prateleira de supermercado, eram pessoas comuns. Porque o segredo do sucesso da tua vida não está naquilo que você faz, não está naquilo que você constrói, mas está naquilo que Deus delega sobre a sua vida. Entenda uma coisa, querido, você entrou aqui nessa noite para entender que você é uma pessoa que Deus está olhando do céu, está mirando do céu e está falando assim, é você que eu vou usar para entrar com salvação naquela casa, naquela empresa, naquele lugar. Por quê, pastor? Porque Ele já estava julgando o judaísmo, e ele falou, cara, se corromperam, eu vou ter que usar aqueles que são comuns. Olha para o teu irmão e diga assim agora, não tem para onde você ir, Jesus vai te usar. Diga para ele assim, agora, diga para ele assim, ou Jesus te usa, ou ele te leva, você que escolhe. Pastor, mas olha, sabe o que é? Eu trabalho demais. Ô glória, quem trabalha muito aqui? Pastor, eu trabalho. Tem pessoa que... Posso falar isso aqui? Pastor, sabe o que é? Eu não posso me envolver, porque eu trabalho. Posso falar uma coisa para você? Tenta achar na Bíblia, eu já procurei. Todos que Jesus chamou estavam trabalhando. Jesus não tem parte com preguiçoso. Ou seja, se você está no clube dos preguiçosos, então não é com você que Jesus está falando. Agora, se você trabalha, se você estuda, se você dorme tarde, acorda cedo, o convite é para você. Pastor, o que o senhor está dizendo? Quem não tem tempo, Jesus nem quer. Aliás, quem tem tempo de sobra, Jesus não quer quem tem tempo, quem está disponível. Jesus quer quem está ocupado. Quando ele chamou Mateus, o que Mateus estava fazendo? Coletando impostos. Diga comigo, estava trabalhando. Quando ele chamou Pedro, Tiago e João, o que esses camaradas estavam fazendo? Diga comigo, lavando a rede. Você sabe o que é lavar a rede? É preparar o material de trabalho para ir pescar no dia seguinte. Diga comigo, trabalhando. Jesus não chama para o seu time preguiçoso. Trabalha bastante, não é, evangelista? É você mesmo que ele está falando. Diga glória. Pastor, você trabalha bastante. Eu sei que trabalha. É você mesmo. Ele trabalha bastante, né, filha? Então, bate no peito e diga assim, é comigo mesmo que ele conta. Diga, é comigo mesmo que ele conta. Pastor, por quê? Porque se ele olhou e viu que você é uma pessoa dedicada no seu trabalho secular, se você é dedicado para estudar, para fazer um curso, ele está olhando e falando assim, quando esse camarada se dedicar na minha obra, ninguém segura. Sabe o que eu aprendo aqui? Diga comigo, Jesus ama contar com pessoas comuns para tarefas incomuns. Tiagão, às vezes você está olhando assim, e às vezes na mente, filha, a percepção, sabe qual que é, André? É que está meio de gaiato, né? Vocês estão se adaptando ainda. A gente sabe como é que é isso. Já mudei de igreja também. Mas escute o que o pastor está dizendo. Isso aqui é uma palavra profética, irmão. Ou se você prefere que o pastor prega avivado, a gente vai também. Mas escute isso, eu quero que você compreenda. Mastiga com o cérebro isso. Jesus, ele ama pegar pessoas comuns para realizar tarefas incomuns. Por isso que vai voltar no texto do que a gente leu na semana passada. Deus pega as coisas loucas para confundir. Aí ele pega aquele que é fraco para confundir. Aí ele pega aqueles que não são para confundir. Irmão, Jesus dá o pontapé inicial na
na pregação da graça através de 12 homens que eram pescadores, coletores de impostos, e os judeus ficam olhando assim, os saduceus, fariseus, os rabinos falando: o quê? É nós que carregamos esse encargo. E ele fala assim: vocês já foram julgados. Eu amo contar com pessoas comuns para realizar tarefas incomuns. Se você entrou aqui essa noite falando: pastor, eu só sou mais um, então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa com muito carinho: tu está alinhado, porque é você mesmo que Jesus vai pegar. Pastor, está ali o casal convidado aí, eu não sei, a primeira, a segunda, a terceira vez que está vindo. Pastor, nós só viemos aqui sentadinho, pastor, para pegar o culto. Filho, se prepara, é com vocês que Deus vai contar. Mas pastor, eu não sei nada, eu não conheço nada. É aí que vai se realizar a grandeza de Deus. Por quê? Porque vão olhar para você e vão falar: pô, mas ele não sabia, mas Deus foi exaltado na vida dele. Olha, ele não fazia, mas Deus foi exaltado na vida dele. Jesus ama pegar pessoas comuns para realizar tarefas. Eu te provo, lembra de Davi? Davi era um menininho, Davi era um garoto, Davi estava lá escondido no pasto. Deus olhou e falou assim: ó, esse menino é comum demais. Eu tenho um desafio para poder fazer o nome desse menino ser soprado nos 4 cantos. Só que quando o nome dele for soprado, eu vou ser glorificado. Davi, você já matou urso. Davi, você já matou leão. Agora eu vou pegar você, um menino comum, vai matar um gigante. Matar gigante é tarefa incomum. Davi, ele olha e fala assim: não tenho capacitação. E o próprio rei olha para Davi e diz assim: isso é muito novo, rapaz. O gigante é experimentado, o gigante é grande, o gigante, só a lança dele pesa você inteiro, Davi. Não vai para essa guerra não, menino. Parece que eu consigo Davi agora olhando para o seu rei, dizendo assim: olha, toda vez que vinha um urso, toda vez que vinha um leão, mesmo sem eu ter experiência, eu sirvo um Deus que usa pessoas comuns para realizar tarefas incomuns. Pode ter certeza que esse gigante vai cair nas minhas mãos hoje, porque quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo? E eu estou dizendo, queridos, sobre a sua vida, profetizando para você, irmão, que Deus vai te usar, Deus vai te levantar como uma pessoa comum para realizar tarefas incomuns. Receba isso em nome de Jesus. Davi era novo, diga comigo, novo, inexperiente, nunca tinha ido para a guerra, mas foi ele que Deus escolheu para livrar Israel. Sabe qual que é o problema? Você está esperando ficar capaz demais, e Deus está olhando assim e está falando: não, eu quero pegar o mais comum aqui, o que acha que é o mais peba, né? Tinha essa quando a gente batia figurinha, jogava bola, né? Quem aqui já passou por isso? Foi o último a ser escolhido lá, quando estava tendo aquela pelada lá, que ia jogar uma bola. Já passou por isso? Já? Não é frustrante? Deus vai fazendo isso com a gente. Você vai olhando para o lado: olha, fulano foi exaltado, aconteceu na vida de fulano. Você vai ficando para trás e você vai achando que todo mundo é especial e você é todo mundo é especial e você é... Sabe o que é você se sentir comum? É a seleção natural de Deus sobre a sua vida para te dar um encargo incomum. Pastor, que é isso? Deus, ele pega uma pessoa comum para ela realizar uma missão em comum. Lembra de José? Quem era José? Um garoto de 17 anos que foi traído, vendido como escravo e foi para o Egito. José era novo, sim ou não? José era sem experiência, sim ou não? Mas foi ele que Deus escolheu para ir à frente no Egito para ser governador. Diga comigo, um jovem comum para uma tarefa incomum. Eu estou dizendo uma coisa para você aqui, querido: se prepare. Porque quando você estiver vivendo coisas que você não imaginava, você vai se lembrar disso. Não adianta você querer estufar o peito, colocar camiseta aqui, camisa com jacaré, para ficar bonito nos vídeos gravando. Você vai ter que se lembrar que Deus te pegou quando você não era ninguém, quando você era um anônimo, quando você estava esquecido, e falou assim: meu filho, o poder está no meu evangelho, não está naquilo que você sabe fazer. Foi isso que aconteceu na vida daqueles 12 homens. Eram homens comuns que ele transformou em pessoas extraordinárias. Lembra de Abraão? Gênesis 12 diz que Abraão era um homem comum, que vivia onde?
em Ur dos Caldeus, terra de idolatria. Abraão tinha experiência? Abraão tinha filhos? Abraão não tinha nada. Diga comigo, era um homem comum. Mas sabe o que você lê sobre Abraão hoje na Bíblia? Que ele é o pai da fé de todos aqueles que creem. Diga comigo, uma pessoa comum. Bate aí no seu pé e diga assim, uma pessoa comum para uma tarefa incomum. Esses dias, queridos, eu estava lendo um testemunho de um pastor, um pregador. E aí aquele homem ele foi chamado para pregar num grande evento de uma igreja. E aí ele chega no seu carro, ele para, e aí ele é inserido até o lugar ali de recepção para ele. E a expectativa é que o evento estivesse lotado, diga comigo, lotado, estivesse cheio. E aí ele pede para alguém lá, e aí, como é que tá? Se o evento fosse para 1000 pessoas, devia ter umas 200. Ou seja, estava vazio, diga comigo, estava vazio. Aí esse pastor pensou consigo mesmo assim, ele falou, cara, eu chegar onde eu cheguei, no nível que eu cheguei, para pregar para meia dúzia de pessoas, não vou me sujeitar a isso não. Aí veio uma voz e falou para esse cara assim, pregue como se esse auditório estivesse com milhões de pessoas. Ele falou, mas como que eu vou pregar para um auditório parecendo que tem 1 milhão de pessoas se tem meia dúzia? E a voz repetia, pregue nessa noite. Meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Pregue para esse auditório como se tivesse milhões de pessoas. Diga comigo, um homem comum para uma missão incomum. Irmão, ele vai. Quando ele sobe ali, uma decepção. Meia dúzia de gente. E aquela voz dizia, pregue para esse auditório como se tivesse milhões de pessoas. Ele se empodera daquilo, ele fala, Senhor, eu vou te honrar, eu vou dar o meu melhor aqui, vai ser a pregação da minha vida. Aquele cara prega, aquele cara fala do amor de Deus, e no final ele faz o apelo. Algumas pessoas se levantam, e aí ele vai fazer a oração da confissão de fé para o primeiro jovem que tinha ali, 15, 16 anos, 17 anos. E aí ele diz assim, filho, qual é teu nome? E aquele jovem responde em lágrimas com a pregação daquele pastor, meu nome é Billy Graham. E ele faz uma oração para aquele jovem chamado Billy Graham. E a oração que ele faz é que aquele jovem fosse uma pessoa extraordinária e alcançasse nações. Deixa eu dizer para você, Billy Graham foi um dos poucos homens que conseguiu lotar estádios para pregar para milhões de pessoas. Em 2009 teve um projeto no Brasil, se eu não me engano, em 2009, um projeto chamado Minha Esperança. Os cristãos mais antigos provavelmente vão lembrar. Foi um programa exibido na Rede Bandeirantes, na Band TV, em rede nacional para toda a nação. Quem era o pastor que pregava? Billy Graham. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Sabe qual que é o problema? É que você está olhando para pregadores na internet, você está olhando para pessoas que você admira e você está vendo qualidades específicas que aquelas pessoas têm, que Deus desenvolveu ao tempo do chamado delas, e Deus ele está procurando pessoas comuns para usar essa noite. Deus está escolhendo nessa noite pessoas comuns para tarefas incomuns. Quantas vezes eu já entrei em crise e falei assim, Senhor, será que o Senhor me chamou mesmo para ser pastor de igreja? Será que o Senhor me chamou mesmo para ser um palestrante? Será que um dia mesmo eu vou aparecer numa TV para pregar para milhões de... Irmão, porque imagina um cara igual eu, que não tem medo de ninguém, que ama pregar uma palavra dura, que já sofri
desde o começo do meu ministério, porque eu tenho um ministério de exortação. Irmão, quando eu estiver de frente com a câmera e eu souber que vai ter 300 mil, 1 milhão me assistindo, irmão, tenha certeza que Jesus vai ser exaltado, irmão. Mas a questão é, eu fico assim falando, Senhor, será que eu vou ser um dia levantado para essa tarefa em comum? Eu quero dizer aqui, Deus vai tirar muitas pessoas que estão aqui de tarefas normais. Você está acostumado a ser vendedor, ser entregador, você está acostumado. Jesus vai tirar, escute isso aqui, Jesus vai tirar muitas pessoas que estão aqui de tarefas normais para chamados sobrenaturais. Jesus vai tirar muitas pessoas nessa noite de funções, de ocupações naturais para te dar um chamado sobrenatural. A escolha é dele, não é sua. Lembra que nós lemos? Naqueles dias Jesus subiu um monte para orar, orou a noite inteira, pela manhã desceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a qual designou como apóstolos. Então eu vou dizer uma coisa para você. Se você hoje entrou aqui e está falando assim, olha, eu sou a pessoa mais simplesinha dessa igreja aqui, pastor, eu nem entendo a Bíblia, pastor, quando eu vou falar, tem uma oportunidade, nós vai, nós vem, nós fomos. É você que Deus vai usar. Eu creio nessa geração que Deus vai levantar. Então, querido, para a gente poder caminhar para o final, não adianta você estar inconformado com o sistema religioso. Você precisa combater o sistema. Como que Jesus, agora vai fazer sentido para você? Como que Jesus ia chamar rabino? Como que Jesus ia chamar fariseu, saduceu? Já estava tudo corrompido pelo sistema. Como que Jesus ia tirar alguém daquele sistema para pregar para o próprio sistema? Por isso que ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Posso falar uma coisa para você? Eu estava fazendo as contas. A minha esposa pode dizer que é mulher de pastor. A minha filha, eu vou buscar ela na escola. Irmão, não tem como, aonde eu vou, se você perguntar para qualquer pessoa o meu nome, poucos sabem. Eu vou na padaria, pastor chegou, quem já foi tomar café comigo na padaria aqui? Vários. Aí esses dias eu estava com, não sei, com o João Paulo, com um deles, eu falei assim, vai lá nesses funcionários que estão me chamando de pastor, pergunta se algum deles sabe o meu nome. Ninguém sabe. Porque eu entendi uma coisa poderosa. Eu não sou pastor dessa igreja, porque isso é muito pouco, é muito pequeno. Eu sou pastor dessa nação. Então eu tenho ovelha na DAP, eu tenho ovelha no açougue, eu tenho ovelha na padaria. Então, irmão, se um dia tirar a igreja, não vai ter problema nenhum, porque eu vou ter ovelha para ministrar, para cuidar, para pregar. Então, querido, se você está inconformado com o que você vê na TV, você precisa reagir, você precisa combater o sistema. Por isso que Jesus não vai pegar quem está lá, Ele vai pegar você. Esse ministério, ele nasceu dessa revolta contra esse sistema. E a prova, querido, de que um pastor que prega palavras duras não fecha as portas da igreja é que nós estamos aqui indo para o 4º ano já comemorar em setembro. Diga glória a Deus. É duro pegar as reuniões, pegar uns cultos de ceia, né? Arrebatamento, pastor pondo medo, é para ficar com medo, mas é mesmo, irmão. Diga comigo, eu preciso. Pode ser melhor, eu preciso combater o sistema. Pastor, que sistema? Sistema religioso. Quantas pessoas você conhece que está amarrada em dogma? Quantas pessoas você conhece que está amarrada em visão de ministério, que tem muita visão e pouca Bíblia?
Quantas pessoas você conhece que está dentro de uma igreja, mas está amarrada? Vamos lá? Que é o maior exemplo de que você precisa combater o sistema? Abre para mim, filho, por favor, João capítulo 2, versículo 13. João 2, 13. João capítulo 2, versículo 13. Olha só. Nós vamos ler o versículo 13 até o versículo 16. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Olha só o que diz. No pátio do templo ele viu alguns vendendo bois, diga comigo, bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante da mesa, trocando. Ou seja, Jesus chegou no templo e ele falou: opa, tem coisa errada aqui nesse lugar. 15. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Versículo 16. Aos que vendiam pombas dizem: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Não adianta, querido, você ter um discurso bonito, me desculpe isso aqui, falando mal de pastor que é ladrão. Você tem caráter, meu filho, você paga o que você compra. Não adianta você querer falar de crente que é mentiroso. Você é um cara que tem uma palavra só dentro da tua casa. Deus está te chamando para combater o sistema, e você não vai combater o sistema sendo um caluniador de internet, um caluniador de Facebook, você sendo um crítico de Instagram, um crítico de internet. Você vai combater o sistema tendo exemplo, tendo uma vida dedicada no altar. É assim que nós vamos combater o sistema. Pastor, como que eu posso combater o sistema religioso? Não adianta, querido, você ver o que está errado, se você não colocar a mão na massa para fazer diferente. Não adianta, não, você está vendo. Posso falar isso aqui? Não, pastor, eu já vi cada coisa na igreja lá onde eu estou. Eu já vi cada coisa. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O que é certo, tem que ser certo. Jesus, quando ele vê que fizeram um comércio da casa dele, ele se revolta, ele chuta tudo, ele pega o chicote e sai cacetando todo mundo. Ele diz: sai daqui, bando de picareta, canalha, vocês estão fazendo bagunça na casa do meu pai. Então, irmão, não adianta você ver o que está errado e se omitir, e querer ter um discurso bonito para os seus amigos, para as pessoas aí fora, dizendo: não, porque igreja A está errado, igreja B está errado, fulano faz isso, fulano faz aquilo. A pergunta é: e você, o que você está fazendo? Sua crítica contra pastor ladrão, contra crente mentiroso, igreja que não dá atenção para as pessoas, não vai mudar se você não for a pessoa que se levantar para fazer diferente. Não, sabe o que é, pastor? Eu senti que a igreja aqui tem uma dificuldade em poder dar atenção para quem está chegando. Então, meu filho, se você está percebendo isso, é para isso que Deus está te chamando. Ó, pastor, essa igreja não está conseguindo atender o carente, o aflito. Glória a Deus que você está percebendo isso. Então Deus está te chamando para fazer a diferença. Jesus, ele vai usar a sua insatisfação como sua maior motivação. O meu ministério hoje, por exemplo, irmão, é com foco em formação de líderes. Eu sou um pastor que gera líderes. Mas lá atrás a minha maior insatisfação, sabe qual que era? Era ver pessoas despreparadas pregando no altar, era ver pessoas despreparadas recebendo alguém na porta, era ver obreiro despreparado ensinando tudo errado. Então a minha maior revolta, a minha maior insatisfação foi o que Deus fez virar a minha maior motivação. Hoje eu sou apaixonado por treinar pessoas, desenvolver, dar palestra, cuidar do ser humano. Então você precisa ter uma reação. Se você, querido, acha que a igreja precisa de pregador avivado, então é tempo de você se trancar no seu quarto e clamar por avivamento. Ele vai começar por você. As brasas vão queimar em você primeiro, e depois você vai espalhar. Ah, meu Deus!
essa igreja está precisando de fogo, então vai queimar no teu quarto primeiro. Essa igreja está precisando de milagre. E aqui eu estou conjecturando com você, amém? Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que hoje à noite, de Deus te dar clareza de ministério e você começar a viver o que você nunca viveu. Ele vai te mostrar um problema, diga comigo, Ele vai te mostrar um problema. E aí quando você vê o problema, você precisa entender o seguinte, que você não tem que chegar para alguém e falar assim, ó, tá tendo um problema. Isso aí é o que o sistema faz. Isso é o que o sistema religioso te ensinou a fazer. Mas no reino não. Você vai entender o seguinte, olha, tem um problema ali, Deus está me mostrando. Aí olha só como é que é a mente de um religioso. Tá todo mundo cego e só eu estou vendo, vou sair daqui. Ao invés dele falar assim, ninguém está vendo, só eu, Deus está falando comigo, você é a mudança nesse lugar. Nossa, isso aqui, pastor, tá torto? Já tem, ó pastor, uns 10 dias que isso aqui está bagunçado, ninguém está vendo. Todo mundo vem, todo mundo sai, todo mundo entra, todo mundo sai e ninguém está vendo. Isso está me incomodando, pastor. Talvez isso está incomodando você, mas não está incomodando meia dúzia que está do teu lado. E aí o que acontece? A pessoa, quando ela não tem esse discernimento que você está aprendendo hoje, o que ela vai fazer? Ela vai pegar mais meia dúzia e vai falar, tá vendo? Ó, ninguém faz. Tá vendo aí, ó? Ninguém arruma. Tá vendo aí? O pastor é relaxado. Você tá vendo aí? O pastor pega o dinheiro do dízimo para trocar de carro. O pastor pega o dinheiro do dízimo para poder trocar de casa. O pastor pega o dinheiro do dízimo para poder viajar. E ninguém arruma nada. Agora, pastor, o que o senhor está querendo me dizer? Que aonde você está percebendo que Deus vai usar você para colocar as coisas no lugar. É você, meu irmão, que Deus vai usar. Se Deus está mostrando para você, posso falar isso aqui? Às vezes acontece da gente ouvir falar, posso falar isso aqui? Pastor, o louvor está meio devagar, o louvor está meio fraco. É simples. Pegue o violão, faça melhor. Pega o microfone, cante com mais graça, cante com mais unção. Pastor, mas eu não tenho habilidade. Entre no seu quarto, apresente a vida do ministro, apresente a vida do músico, seja a diferença. A sua maior insatisfação vai ser o que Deus vai usar para a sua maior motivação. Diga aleluia. Agora a sua maior dúvida aí na sua mente deve ser a seguinte: pastor, mas eu não estou Eu encerro aqui. Jesus ama pegar pessoas comuns para tarefas. A maior resposta para você hoje, sabe o que é, pastor? Eu não estou preparado. É você mesmo que Deus vai levantar. É você que Ele vai capacitar. Ah, meu Deus. Sabe o que eu acho lindo na trajetória dos 12? Eles também não estavam preparados. Eles não estavam. Mas sabe o que é lindo? Jesus escolheu. Você acha que não tinha pau, não tinha treta no meio dos 12? Jesus uma hora chegou lá e ele estava discutindo assim: ei, eu que vou sentar à direita do trono. Pastor, sabe o que é? Essa igreja aqui tem muito problema, vou mudar de igreja. Irmão, cuidado, você vai começar a dar trabalho lá, porque toda igreja tem problema. A pessoa, quando é madura, ela resolve. A pessoa, quando ela é infantil, ela sai brigada para outro lugar. Por isso que o pastor sempre orienta: querido, resolve o que você tem primeiro lá, para depois você vir aqui debaixo de bênção, tranquilo. Libera perdão a quem perdão. Pastor, mas me ofendeu, me feriu, querido, isso é evangelho. Não tem como você querer começar certo aqui, terminando errado lá. Aí eles começaram a ter pau entre eles. Não, eu que vou sentar. Não, eu que vou. Aí chega a mãe deles ainda e diz assim: Jesus, ó, Tiago sempre esteve do teu lado, prepara uma cadeira para ele quando chegar no teu trono. Ele reúne aquela galera toda e eu imagino que ele diz assim:
Meninos, eu vou dar um segredo para vocês. Tem lugar demais para se assentar do meu lado, viu? Tem cadeira, o que não falta. Mas aquele que quiser ser grande, tem que ser pequeno. Aquele que quiser ser grande, tem que servir a todos. Eu vou ensinar você a fazer. A sua maior insatisfação vai ser o que Deus vai usar para ser a sua maior motivação. Aí sabe o que é legal? Eles quebram o pau, sim ou não? Agora isso aqui vai doer, posso falar? Sabe aquela pessoa que está vindo na mente agora? Aquela que te machucou, te traiu? Posso falar? Jesus escolheu também. Aí eu te pergunto, e agora, como faz? Jesus chega para pôr ordem no meio dos discípulos, para fazer eles entenderem o seguinte, querido: se eu escolhi, acabou. Você pode estar até com uma birra de alguém, você pode estar até chateado com alguém, mas se Jesus escolheu, Ele escolheu, acabou. Aí você vai olhar e já teve pessoas, ai Jesus, obrigado por essa aqui não estava no esboço, irmão, mas agora veio fresquinha do céu. Já teve alguém que você olhou e falou assim, pô, mas fulano está fazendo tal coisa e não está preparado. Pois é, não está preparado, mas foi escolhido. Não está preparado, mas foi escolhido. Você só tem que aceitar uma coisa: aceite que Deus usa pessoas que não estão preparadas, e você vai sofrer menos. Aceite que Ele pode te usar mesmo com as suas imperfeições, mesmo com os seus pecados, porque não se trata de você, se trata dEle, se trata da missão que Ele te deu, se trata do avanço do Evangelho. Se coloque de pé. Posso te falar uma coisa? Sabe o que é difícil você aceitar, André? Sabe o que é difícil você aceitar, Tiago? Sabe o que é difícil você aceitar? É que Ele te usa e Ele não precisa do teu talento, da tua capacidade. Ele te usa porque Ele tem o poder. Por isso que Paulo vai dizer: e para que eu não me exaltasse com a grandeza das revelações, foi-me enviado um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E ele me colocou um espinho na carne, o qual 3 vezes eu orei ao Senhor, dizendo: Senhor, tira de mim esse espinho. A qual o Senhor me disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.